Flamengo está decidido que vai vender para valer mesmo o lateral direito Wesley. E olha só a projeção do Flamengo dos valores para vender o Wesley, que gira na casa a partir de 266 milhões de reais. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação, inclusive, né? Essa venda, possível venda de Wesley, fará parte do orçamento do Flamengo de poder aí arrecadar mais de 1 bilhão de reais em 2025. Se falando nisso, o Conselho de Administração do Flamengo aprovou na última segunda-feira, dia 14 agora, o novo orçamento do rubro-negro para 2025. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você, falar também ainda sobre os ingressos do Flamengo aí para os jogos do Flamengo no Maracanã, que está sendo um absurdo, e a justificativa dos ajustes pela diretoria é que para ter que manter um elenco competitivo e seguir sonhando com um estádio próprio. Olha só, eu vou trazer aqui detalhes para você sobre essa situação. Amanhã tem Flamengo e Vasco. O Mengão queridão se prepara para mais um encontro. Será que a gente pode falar assim que é clássico? É porque no Maracanã já tem 10 anos da última derrota do Flamengo para o Vasco no Maracanã. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, começar falando sobre esse jogo de amanhã, que eu estava aqui analisando. Olha só, o Flamengo se prepara para o clássico contra o Vasco, que acontece amanhã, neste sábado, às 18h30, 6h30 da noite, tradicional horário de Brasília, no estádio do Maracanã. No histórico dos confrontos, a equipe rubro-negra está há 10 anos sem saber o que é perder para a equipe rival. A última vitória do Vasco aconteceu no fim de setembro de 2015, por 2-1. E lembrando que naquele mesmo ano, em 2015, o Vasco acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão. Vocês lembram, nação? Desde setembro de 2015 foi quando foi a última vitória do Vasco jogando no Maracanã. O Flamengo está há 10 anos sem saber o que é perder para o Vasco no Maracanã. Amanhã terá um novo encontro, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão queridão é o líder do Brasileirão nesse momento, com 10 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, mas por critério de desempate ali em saldo de gols, o Flamengo está na liderança do Brasileirão. Vamos aí em busca de mais uma vitória, torcer para que o Felipe Luiz realmente, né, coloque um time em campo, um time que vá conquistar esses 3 pontos, que é muito importante para o Flamengo. Vale lembrar que na terça-feira o Flamengo já tem LDU pela frente, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E o Pedro, hein? Será que o Pedro já dá para ser titular amanhã, nação? Pedro aí que é muito querido pelo elenco, né? De acordo aí com o Léo José, é o repórter do Coluna do Flamengo, Pedro ficou feliz com a forma que o elenco o tratou durante o tratamento de sua grave lesão no joelho. No CT, o atacante é visto como um dos jogadores mais legais do elenco e gente boa para caramba. Um rapaz do bem. Alguns jogadores chegaram até ir à casa dele, do centroavante, no início do período, e seu retorno foi bastante festejado entre os companheiros. Tá aí o Pedro, o cara tem não gostar do Pedro, meu irmão. Pedro é sensacional. E amanhã teremos aí Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Esse jogo é mando de campo do Cruz Maltino. E se falando sobre ingressos para esse jogo, quem decide amanhã é o Vasco. Mas falando sobre ingressos no Maracanã, em jogos do Flamengo, olha só, ingressos vão seguir caros, tá, nação? Mesmo após diversos protestos contra os preços dos ingressos, o Flamengo mantém a postura e não pretende mudar a política de valores das entradas para jogos no Maracanã. A diretoria justifica os reajustes
que variam de 11% a 50% em relação a 2024. Por quê? Para manter um elenco competitivo e seguir sonhando com um estádio próprio, será necessário arcar com custos mais altos, já que tudo encareceu. Esse é o argumento da diretoria e bate o pé e não quer voltar atrás. Será que realmente, mesmo com esses preços desses ingressos lá nas alturas, será que realmente eles estão pensando em construir o estádio, né, BAP? Será, BAP? Vamos ver aí o que deve acontecer. Na última segunda-feira, o Conselho de Administração do Flamengo aprovou em reunião realizada na última segunda-feira, dia 14 agora, o novo orçamento do clube rubro-negro para 2025. A diretoria recalculou o prognóstico feito pela gestão anterior e prevê 1 bilhão e 300 milhões de receita, além de 166 milhões para contratações neste ano. Ou seja, 1 bilhão e 300 milhões de receita, já, né, tirando esse valor que será investido em contratações. Nesse caso seria um total aí, com o valor que será investido em contratações, 1 bilhão 466 milhões de reais. E aí, o que você acha realmente? O Flamengo deve ou não deve se reforçar ainda mais, qualificar o seu elenco para essa temporada de 2025? Agora, se falando sobre a venda de Wesley, lateral direito, Wesley, 266 milhões de reais. Essa é a projeção do Flamengo para a venda de Wesley, o que daria em 40 milhões de euros. O Flamengo acredita que pode faturar cerca de 266 milhões de reais com a venda do lateral direito Wesley. O valor estimado em 40 milhões de euros colocaria o jovem entre as maiores transferências da história do Clube de Regatas do Flamengo. A possível negociação pode ser peça-chave para que o rubro-negro ultrapasse novamente a marca de 1 bilhão de receitas nesta temporada de 2025, de acordo aí com as informações que foram trazidas primeiramente pelo jornal O Lance e também pelo jornalista Júlio Miguel Neto, é que o Flamengo está sim interessado, o Flamengo está inclinado, ou melhor, está decidido a vender o lateral direito Wesley já nesta janela de transferências. 40 milhões de euros, 266 milhões de reais na cotação atual. O que você acha, torcedor? Sinceramente, fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mesmo assim, você venderia o Wesley? Se vender o Wesley, o Flamengo precisa ir no mercado em busca de um novo lateral para a posição, jogador para repor a saída de Wesley. Tem renovação de Varela acontecendo, né? Sabemos que tem aí outro garoto que está pintando aí no sub-20, que daqui a pouco está figurando no profissional, que é o Daniel Salles. E posso dizer assim, né? Um garoto promissor. Tem futuro esse garoto, tá? Mas, se tratando em competições importantes que o Flamengo tem no time de cima, eu acredito que vendendo o Wesley, o Flamengo precisa ir no mercado em busca de mais um jogador para a posição. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, para a gente encerrar, vamos falar agora um pouco sobre seleção brasileira. A informação trazida lá no GE é que a CBF reforça otimismo para a contratação de Carlo Ancelotti do Real Madrid. Em uma fase no Real Madrid, o treinador italiano voltou a sinalizar o desejo de assumir a seleção brasileira. A situação depende de Florentino Pérez, presidente do clube merengue. Jorge Jesus e Abel Ferreira seguem sendo monitorados para caso de emergência, diz aí a matéria trazida diretamente do GE, no Globo, ge.com e globo.com. E aí, torcedor, o que você acha, hein? Lembrando que Dorival Júnior está acertado aí para dirigir o Corinthians, né? Deixou a seleção, foi demitido na seleção brasileira e agora está figurando aí no Corinthians para a temporada de 2025. Carlo Ancelotti é um bom nome?
para assumir a seleção brasileira? Ou Jorge Jesus e Abel Ferreira? O que você acha desses outros dois nomes? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão, no futebol brasileiro. Você acompanha tudo aqui, principalmente sobre o nosso Flamengo. Então fica ligadaço, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, dar essa moral, reforça o nosso time aqui, se inscrevendo, se juntando a nessa família maravilhosa, família de rubro-negros, nessa sexta-feira santa. Uma ótima sexta-feira abençoada para todos. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.